Eu nunca imaginei que a coisa que me faria questionar o meu relacionamento inteiro seria uma ligação às 8 da manhã. Não foi traição, não foi mentira, não foi nenhuma grande decepção. Foram só duas pessoas berrando uma com a outra pelo celular, enquanto eu estava deitada na cama, olhando para o teto, me perguntando se era assim que o resto da minha vida iria soar. E a pior parte, eles nem estavam gritando comigo. Eu tenho 24 anos e até pouco tempo atrás achava que tinha uma ideia bem clara de como queria que meu futuro fosse. Um relacionamento estável, casamento algum dia, filhos meus no futuro. Nada luxuoso, só paz, previsibilidade. Aquele tipo de vida em que a manhã começa com café coado e silêncio, não com discussão. Aí, eu conheci ele. Ele tem 23 anos. E é engraçado daquele jeito natural, em que você nem percebe que está sorrindo até a bochecha doer. O tipo de cara que presta atenção nas menores coisas sobre você. Tipo o fato de eu odiar champignon, mas amar creme de cogumelo. Ou como eu morro de frio fácil e vivo pegando o moletom dele, mesmo quando ele finge reclamar. Quando a gente começou a namorar, eu já sabia que ele tinha um filho. Um menininho que tinha 3 anos quando eu conheci o pai. E, sinceramente, isso me fez parar para pensar. Não porque eu não goste de criança. Na verdade, eu quero ter filhos um dia. Mas eu sempre tive receio de me envolver com alguém que já tivesse um filho. Não por causa da criança, mas por causa do outro genitor. Todo mundo conhece o drama que isso pode trazer. Problemas com guarda, ciúme, briga por bobagem, ligação tarde da noite. Eu já vi amigas minhas passarem por isso e sempre parecia cansativo demais. Mesmo assim, ele me explicou a situação logo no começo. Ele e a mãe do filho tinham terminado alguns meses antes de ela descobrir a gravidez. Os dois concordaram que voltar não era a melhor decisão, mas que criariam a criança juntos. Na época, isso me pareceu maduro, responsável. Então eu resolvi dar uma chance. E por um tempo, as coisas foram realmente muito boas. Os primeiros meses do nosso relacionamento pareceram normais, leves. A gente saía, via filme junto, ficava acordada até tarde conversando sobre coisas idiotas, tipo se cereal conta ou não como sopa. Parecia o começo de algo sólido. Com uns 3 meses de namoro, eu comecei a dormir na casa dele às vezes. No começo era de vez em quando. Um sábado aqui, outro ali. Aí isso foi ficando mais frequente. E agora, avançando para mais ou menos 1 ano e 3 meses de relacionamento, a gente já tinha começado a falar de uma coisa maior. Morar junto. Ainda não era um plano fechado, mas as conversas já tinham começado. Sabe aquelas conversas baixas, quase casuais, que os casais têm quando as coisas começam a ficar sérias? Então, o que a gente faria com os móveis? Você ia querer um lugar maior? Conversinhas, assim. E, sinceramente, uma parte de mim estava animada. Mas foi mais ou menos na época em que eu comecei a dormir lá com mais frequência que eu comecei a notar uma coisa. Toda manhã, o celular dele tocava. E quase toda manhã era ela. Na primeira vez que aconteceu, não me pareceu grande coisa. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e então a voz dele mudou na hora. Por que você está me ligando por causa disso agora? Eu lembro de estar deitada do lado dele, ainda meio sonolenta, olhando para a parede, enquanto a conversa começava a piorar. Em questão de segundos, eles já estavam gritando. Eu não conseguia ouvir tudo o que ela dizia,
mas consegui ouvir o suficiente. E o que eu ouvi fez meu estômago embrulhar. Eu te odeio. Ela gritou pelo telefone, alto o bastante para eu ouvir claramente da cama. Depois veio algo sobre desejar que o filho deles tivesse outro pai. A resposta dele não foi melhor. Ele chamou ela de burra. Em um momento, disse algo como: a idiota que engravidou foi você. Era horrível. O tipo de discussão em que nenhuma das duas pessoas está tentando resolver nada. Elas só estão tentando ferir uma à outra. Eu me lembro de ter me sentido extremamente desconfortável. Como se eu fosse criança de novo, parada na casa de alguém enquanto os pais daquela pessoa gritavam um com o outro. Você não sabe para onde olhar. Não sabe o que fazer. Você só fica ali, esperando acabar. Depois que a ligação terminou, o quarto ficou pesado. Ele estava irritado, andando de um lado para o outro, passando a mão pelo cabelo. Eu não sabia o que dizer. Então fiquei quieta. Naquele momento, eu disse para mim mesma que provavelmente era só uma manhã ruim. Mas então, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. No começo era ocasional. Talvez uma vez por semana. Depois 2, até virar quase toda a manhã. As brigas geralmente eram pela mesma coisa. Se ele podia ou não ver o filho. Às vezes ela dizia que não era um bom dia. Às vezes acusava ele de alguma coisa. Às vezes ele acusava ela de estar impedindo o menino de ver o pai. Qualquer que fosse o motivo, sempre acabava em gritaria. Tinha manhã em que ela ligava 5 vezes seguidas se ele desligasse. Às vezes 10. E o tom das discussões nunca ficava mais calmo. Se alguma coisa mudava, era para pior. Havia momentos em que eu conseguia ouvir ela tão claramente pelo telefone que parecia que ela estava no quarto com a gente. Eu queria que ele tivesse outro pai. Eu te odeio. E ele respondia na mesma intensidade. Você é maluca? Você está agindo igual criança. Cada palavra parecia mais um tijolo sendo atirado dentro do ambiente. E, depois de cada discussão, o clima mudava. Ele ficava calado, irritado. Às vezes batia a gaveta. Às vezes só sentava e ficava encarando o celular como se ele tivesse traído ele pessoalmente. E aquela tensão não ia embora rápido. Ela ficava. Eu sentia no jeito que ele falava. No jeito que ele andava pelo apartamento. E às vezes, aquela frustração acabava sobrando para mim. Não de um jeito cruel, exatamente, mas em pequenas coisas. Respostas secas. Um tom ríspido. Um suspiro impaciente quando eu perguntava alguma coisa simples. Esses momentos sempre me faziam sentir como se eu tivesse, de algum jeito, entrado no meio da guerra de outra pessoa. Como se eu fosse dano colateral de uma batalha que tinha começado anos antes de eu sequer existir na vida dele. Eu ficava repetindo para mim mesma que ia melhorar. Talvez eles conseguissem descobrir uma forma melhor de coparentalidade. Talvez as brigas diminuíssem, mas em vez disso, elas aumentaram. E então, chegou esta manhã, a manhã que finalmente fez alguma coisa dentro de mim se romper. Eu tinha ido dormir tarde na noite anterior, porque precisava trabalhar cedo. Lembro de olhar o relógio por volta de 1:30 da manhã, antes de finalmente pegar no sono. Bem, exatamente às 8 da manhã, eu acordei com gritos. Não era conversa baixa. Não era discussão frustrada. Era gritaria mesmo. Meus olhos abriram devagar quando eu percebi o que estava acontecendo. O celular estava no ouvido dele e ele já estava brigando. De novo, o motivo daquele dia? Páscoa. Ele queria ver o filho no feriado. Ela, pelo visto, não queria deixar. E então, as ligações começaram. Uma terminava, outra começava. Depois, outra. Eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o mesmo ciclo se repetir de novo e de novo. Desliga. Celular toca. Atende.
Gritos. Desliga. Celular toca de novo. Isso durou mais de 1 hora. Quando a 10ª ligação entrou, eu já estava com o peito apertado. Eu tinha que trabalhar naquele dia. Estava exausta. E, em vez de uma manhã tranquila, eu estava presa dentro da discussão de outra pessoa. Por fim, ele desligou mais uma vez, jogou o celular na cama e esfregou o rosto com as 2 mãos. Então, olhou para mim. A expressão dele estava travada de frustração. E ele soltou, do nada: por que todo mundo sempre complica a minha vida? A pergunta parecia dirigida ao universo. Mas então, ele olhou direto para mim. Sério, por que as pessoas fazem isso comigo? Você entende? Eu paralisei, porque eu não sabia qual era a resposta certa. Defender ele? Ficar neutra? Não dizer nada? Então, depois de 1 segundo, eu só falei a única coisa honesta que me veio à cabeça. Eu não sei. No momento em que as palavras saíram da minha boca, o rosto dele endureceu. Nossa, que ótimo! Ele disse com sarcasmo. Nossa, como isso ajuda! E antes que eu pudesse responder, ele se levantou e saiu do quarto, pisando duro, me deixando sentada na cama, completamente sem reação. Eu fiquei sentada ali por muito tempo depois que ele saiu do quarto. O silêncio parecia estranho depois de 1 hora inteira de gritos. Meus ouvidos ainda zumbiam, como se o eco das vozes deles continuasse batendo dentro da minha cabeça. Eu olhei para as minhas mãos apoiadas no colo, tentando entender por que meu peito estava tão apertado. Não era só por causa da briga. Era pela sensação de que alguma coisa mais funda tinha rachado entre nós. Até aquele momento, eu sempre tinha tomado cuidado para não comentar sobre a situação com a mãe do filho dele. Eu dizia para mim mesma que não era meu lugar. A relação deles existia muito antes de eu chegar, e eles compartilhavam um filho. Esse tipo de vínculo é complicado de um jeito que quem está de fora nunca entende de verdade. Então eu fiquei quieta. Eu ouvi, eu observei, e toda vez que eles gritavam um com o outro, eu tentava fingir que aquilo não me afetava tanto quanto realmente afetava. Mas naquela manhã, depois de acordar com gritos, depois de passar 1 hora inteira ouvindo os dois se destruírem pelo telefone, alguma coisa dentro de mim simplesmente estava cansada. Acabei saindo da cama e fui para a sala. Ele estava parado perto da bancada da cozinha, olhando para o celular como se estivesse esperando ele tocar de novo. Os ombros dele estavam tensos. Eu praticamente conseguia sentir a raiva saindo dele. Por um momento pensei em simplesmente me arrumar para o trabalho e ir embora sem dizer nada. Mas aquela sensação apertada no meu peito não passava. Então eu falei: eu preciso te dizer uma coisa. Eu disse baixinho. Ele não levantou os olhos de imediato. O quê? O tom não era curioso. Era defensivo. Eu expirei fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. Eu sei que as coisas entre você e ela são complicadas, comecei. E eu sei que é sobre o seu filho, o que deixa tudo ainda mais difícil. Ele finalmente levantou o rosto. Os olhos dele já pareciam irritados, como se ele estivesse se preparando para uma crítica. Mas essas brigas constantes, continuei, com a voz mais suave, estão começando a me deixar muito estressada. No momento em que as palavras saíram, eu vi a mudança no rosto dele. Aquela contração leve na mandíbula. A frustração se transformando em raiva. Eu me apressei em explicar antes que ele interrompesse. Toda vez que eu durmo aqui, eu acordo com gritos, eu disse. Ou quando você dorme lá em casa, ela liga cedo e tudo começa de novo. E depois você fica irritado, o que eu entendo, mas aí o clima inteiro muda. Ele cruzou os braços. Então, o que você está querendo dizer? Eu hesitei, porque o que eu estava prestes a dizer parecia perigoso. Mas também era a verdade. Se eu soubesse que seria assim quando a gente começou a namorar, eu disse devagar: talvez
eu tivesse tomado uma decisão diferente. No instante em que essas palavras caíram entre nós, o ar esfriou. Os olhos dele se arregalaram um pouco. Uau! Ele disse, não alto. Mas a incredulidade silenciosa na voz dele parecia mais cortante do que o grito. Sério? Meu coração começou a bater forte. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei rápido. Eu não estou dizendo que me arrependo de estar com você. Eu te amo. Eu quero estar com você. Mas as palavras já tinham saído, pairando entre nós como algo frágil que tinha acabado de se quebrar. Eu só estou preocupada, continuei, tentando manter a voz firme. Porque se já está assim agora, o que acontece quando a gente estiver casado? O que acontece quando a gente estiver tentando construir uma vida juntos? Ele me encarou como se estivesse tentando processar se eu tinha acabado de insultar ele ou trair ele. Então, balançou a cabeça. Então você está dizendo que meu filho é o problema? Não. Eu respondi na hora. Não foi isso que eu disse, mas foi isso que você quis dizer. Não, repeti, sentindo a garganta apertar. Seu filho não é o problema. O problema são as brigas, os gritos constantes, as ligações às 5 da manhã, o jeito que isso afeta seu humor depois. Ele soltou uma risada curta, mas sem humor. Então, o que você quer que eu faça? Pare de falar com ela? Eu não disse isso, porque ela é a mãe do meu filho. Ele rebateu. Eu não tenho como simplesmente ignorar ela. Eu sei disso, eu disse, tentando manter a calma, mas minhas mãos estavam começando a tremer. Eu não estou pedindo para você ignorar ela. Eu estou dizendo que o jeito que as coisas estão acontecendo agora é muito difícil de conviver. Ele desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo de novo. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele se virou outra vez para mim. E isso quer dizer o quê? Ele perguntou, direto. Meu estômago despencou. Como assim? Ele olhou reto para mim. Você está dizendo que quer terminar? A pergunta bateu em mim como um soco no peito. Não, eu disse imediatamente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, mesmo enquanto eu falava, eu percebi o quanto tudo tinha ficado complicado. Porque, embora eu não quisesse terminar, eu também não podia fingir que essa situação não me afetava. Eu respirei devagar. O que eu estou dizendo é que eu estou preocupada. Falei baixinho. Com o quê? Com o futuro. As palavras saíram pesadas. Quando a gente fala em morar junto, em casar um dia, eu fico imaginando como seria a nossa vida. E agora, parece que toda manhã começa com você gritando com ela durante 1 hora. Ele não me interrompeu. Então, eu continuei. E depois você fica frustrado, eu disse. O que é compreensível. Mas às vezes, essa frustração sobra para mim. Os olhos dele se estreitaram um pouco. Eu não desconto em você. Eu sei que você não faz por mal. Eu respondi rápido. Mas às vezes faz. Não de um jeito grande. Em pequenas coisas. Eu conseguia ver ele voltando mentalmente a algumas lembranças. Momentos pequenos. Respostas secas. Atenção no ar depois daquelas ligações. Então, eu acrescentei algo que eu mesma ainda não tinha admitido completamente até aquele momento. Isso me faz sentir como se eu estivesse parada no meio do conflito de outra pessoa todos os dias. As palavras ficaram ali. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, foi até a janela e ficou olhando para fora. Eu observei as costas dele subirem e descer devagar com a inspiração. Por um segundo, eu me perguntei se tinha acabado de destruir o meu relacionamento. Talvez eu devesse ter ficado quieta. Talvez eu devesse ter continuado fingindo que estava tudo bem. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não funcionaria para sempre. Por fim, ele se virou de volta para mim. Você sabia que eu tinha um filho? Ele disse. A voz dele estava mais calma agora, mas mais fria. Eu sabia. Você sabia que isso significava que eu sempre teria que lidar com a mãe dele? Eu sei. Então por que está agindo como se estivesse surpresa? Eu não estou surpresa.
eu disse, baixo. Eu estou sobrecarregada. Isso pareceu irritar ele de novo. Sobrecarregada? Ele repetiu. Sim, eu disse, porque eu não tinha percebido o quanto esse conflito seria constante. Eu apontei para o celular dele, em cima da bancada. Ela te ligou 10 vezes hoje de manhã. Ele não negou. E às vezes ela te acorda às 5 da manhã só para discutir. Eu continuei. Isso não é normal. A mandíbula dele travou de novo. Você acha que eu gosto disso? Não. Eu respondi com cuidado. Eu não acho que você goste nem um pouco. Outro silêncio longo encheu a sala. Então ele perguntou baixinho. Então, o que você espera que eu faça em relação a isso? Essa é a pergunta mais difícil, porque eu não tinha uma resposta clara. Eu não sei, admiti. E no momento em que eu disse aquelas 3 palavras de novo, eu vi a frustração atravessar o rosto dele mais uma vez, igual antes. Mas dessa vez, eu não parei de falar. Eu só precisava ser honesta com você, eu disse. Porque fingir que isso não me afeta não é justo com nenhum dos dois. Ele me olhou por um longo tempo. Então falou algo que fez meu estômago embrulhar. Você está basicamente dizendo que a minha vida é bagunçada demais para você. Não, eu falei rápido. Eu estou dizendo que isso me assusta. As sobrancelhas dele se levantaram um pouco. Te assusta? Sim. Eu engoli em seco, porque a sala ficou em silêncio de novo. E, naquele momento, eu percebi uma coisa assustadora. Pela primeira vez desde que começamos a namorar, nenhum de nós parecia ter certeza para onde o nosso relacionamento estava indo. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Parecia que a sala tinha encolhido ao nosso redor, como se o ar tivesse sido puxado e substituído por aquele silêncio pesado, desconfortável. Ele se apoiou de novo na bancada e cruzou os braços, olhando para o chão. Eu praticamente conseguia ver os pensamentos passando pela cabeça dele. E, sinceramente, os meus pensamentos também estavam tão bagunçados quanto. Uma parte de mim queria voltar atrás em tudo. Fingir que eu não tinha dito nada. Alisar as coisas e voltar para a versão mais fácil do nosso relacionamento. Aquela em que a gente ignorava as partes desconfortáveis. Mas outra parte de mim sabia que, se eu fizesse isso, nada realmente mudaria. Por fim, ele falou de novo. E agora? Ele perguntou. A voz não estava mais alta, mas também não estava acolhedora. Soava cansada. E de algum jeito, isso machucou mais. Eu não sei. Eu admiti. Eu odiava a frequência com que essas palavras estavam saindo da minha boca naquela manhã, mas eram sinceras. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos e soltou o ar devagar. É exatamente disso que eu estou falando, ele disse. Todo mundo só fica jogando mais coisa em cima de mim. Não é isso que eu estou tentando fazer, eu respondi baixinho. Mas é isso que parece, ele rebateu. Ele me olhou de novo. Dessa vez com algo que eu ainda não tinha visto. Defensiva misturada com exaustão. Eu já estou lidando com ela, ele disse, apontando para o celular como se ele fosse a origem de todos os problemas da vida dele. Todo santo dia, toda discussão para ver o meu filho, toda vez que ela tenta dificultar as coisas. Ele balançou a cabeça. E agora eu chego e escuto que meu relacionamento basicamente virou mais um problema. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei de novo, sentindo o peito apertar. Mas eu consegui entender como soava do ponto de vista dele. Ele já estava lutando uma batalha. E agora provavelmente parecia que eu tinha entrado para o outro lado. Eu não estou tentando te atacar. Eu disse com cuidado. Estou tentando falar sobre como essa situação afeta nós dois. Ele não respondeu. Então eu continuei. Você merece ter uma relação com o seu filho. Eu falei. Eu nunca questionaria isso. E eu sei que você fica frustrado porque ela dificulta. Os ombros dele relaxaram um pouco com isso. Mas essa briga constante
Não faz bem para ninguém, eu disse. Para quem? Ele perguntou. Para você? Eu respondi. Para ela? Para o seu filho? E, sinceramente, para nós. Ele desviou o olhar de novo. Eu me perguntei se ele estava imaginando as mesmas manhãs que eu. Os gritos, as portas batendo, o silêncio tenso depois. O jeito como o humor dele mudava por horas, depois daquelas ligações. Eu não sei como consertar isso, ele disse por fim. A voz dele parecia menor agora. E ouvir aquilo amoleceu alguma coisa dentro de mim. Eu não espero que você resolva tudo magicamente, eu falei, mas talvez precise existir algum tipo de limite. Tipo o quê? Ele perguntou. Eu hesitei. Talvez não atender toda a ligação quando você já sabe que vai virar briga. Ele soltou uma risada curta. Você acha que isso faria ela parar de ligar? Não, eu admiti. Mas talvez impeça o ciclo de acontecer 10 vezes seguidas. Ele massageou as têmporas. Às vezes ela me impede de ver o meu filho, ele disse, baixo. Aquela frase ficou no ar como algo frágil. E de repente, a situação pareceu mais pesada do que simples discussões matinais. Porque por baixo de toda aquela gritaria existia uma coisa muito mais dolorosa. Medo. Frustração, a possibilidade de perder tempo com o próprio filho. Eu sei que isso deve ser muito difícil, eu disse com sinceridade. Eu realmente queria dizer aquilo. Por mais desconfortáveis que aquelas brigas me deixassem, eu não conseguia nem imaginar como devia ser discutir por acesso ao seu próprio filho. É por isso que eu fico tão bravo, ele continuou, porque toda vez que ela faz isso, parece que ela está tentando controlar a minha vida. Eu assenti devagar. Eu entendo. E aí você diz que, se soubesse que seria assim, talvez nem tivesse namorado comigo. Ele acrescentou. As palavras bateram em mim de novo. Ouvi-las repetidas em voz alta fez tudo soar ainda mais cruel. Eu não devia ter falado daquele jeito, eu admiti, mas também é verdade que eu não tinha entendido completamente como isso seria. Ele estudou meu rosto. Então, o que você está dizendo? Perguntou de novo. Que isso é demais para você? Eu respirei fundo. Não, eu disse. Estou dizendo que isso é uma coisa que nós dois vamos ter que aprender a lidar juntos, se a gente quiser ter um futuro. Outro silêncio longo veio depois. Então ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Você acha que eu sou um pai ruim? Meus olhos se arregalaram na mesma hora. O quê? Não. Porque é isso que parece às vezes quando as pessoas falam dessas coisas. Ele disse. Como se, quando a situação com o outro pai ou a outra mãe é bagunçada, o pai necessariamente fosse o problema. Não é isso que eu penso, de jeito nenhum. Eu respondi na hora. Se for para dizer alguma coisa, eu acho justamente o contrário. Você briga tanto porque quer ver o seu filho. Isso pareceu surpreender ele. Você realmente pensa isso? Penso, eu disse. Você não lutaria desse jeito se não se importasse. Pela primeira vez desde o começo daquela conversa, os ombros dele desceram um pouco. Parte da tensão saiu do rosto dele, mas o problema entre nós ainda continuava ali. Eu só não quero que o nosso relacionamento vire outro campo de batalha. Eu disse baixinho. Eu quero que exista paz em algum lugar. A sala ficou em silêncio outra vez. Então o celular dele vibrou na bancada. Nós dois olhamos ao mesmo tempo. O nome dela apareceu na tela. Por um segundo, nenhum de nós se mexeu. Então ele suspirou. Eu provavelmente deveria atender. Ele murmurou. E assim, o ciclo estava prestes a começar de novo. Mas dessa vez aconteceu uma coisa inesperada. Em vez de pegar o celular imediatamente, como ele sempre fazia, ele hesitou. Então pegou o aparelho, olhou para a tela e apertou para recusar. O celular parou de tocar. Ele colocou-o de volta na bancada. Nós dois ficamos ali, olhando para ele, esperando para ver se tocaria de novo. 5 segundos se passaram. Dezembro. Então
ele voltou a vibrar. Ele fechou os olhos por um instante e recusou de novo. Eu não disse nada, mas havia algo naquele momento que parecia diferente. Não porque o problema tivesse desaparecido, mas porque, pela primeira vez, ele tinha interrompido o caos. O celular tocou outra vez. Ele olhou para ele, então virou o aparelho com a tela para baixo. Eu resolvi isso depois, ele disse em voz baixa. Depois olhou de novo para mim. Mas agora, eu acho que a gente precisa decidir o que vai fazer. Meu coração começou a bater mais rápido outra vez, porque eu sabia que aquele era o momento em que o nosso relacionamento podia seguir em frente ou desmoronar. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. O celular dele ainda vibrava de tempos em tempos na bancada, iluminando a cozinha com aquele brilho conhecido antes de apagar de novo. Cada vibração parecia um lembrete de que o problema sobre o qual estávamos falando não era teórico. Ele estava literalmente ligando pra gente. De novo. E de novo. Mas dessa vez, ele não estendeu a mão para o aparelho. E só isso já parecia uma pequena mudança no universo. Ele olhou para mim com uma expressão mais suave do que tinha estado a manhã inteira, mas ainda séria. Então, o que a gente faz? Ele perguntou. O jeito como ele disse deixou claro que não estava falando só da ligação. Ele estava falando de nós. Do futuro que a gente vinha mencionando de forma casual algumas semanas antes, quando morar junto parecia empolgante em vez de complicado. Eu engoli em seco e me apoiei no encosto de uma cadeira, tentando desacelerar os pensamentos correndo na minha cabeça. Eu acho. Comecei e então parei. É estranho como é difícil falar com honestidade quando você sabe que a verdade pode machucar alguém que você ama. Eu acho que a gente precisa ser realista sobre como a nossa vida seria. Eu disse por fim. Ele assentiu levemente, esperando. Se a gente morar junto, essa situação com ela não desaparece. Continuei. Isso é óbvio. Ele respondeu. Eu sei, eu disse. Mas eu não acho que a gente realmente tenha conversado sobre o que isso significa. Ele se apoiou de novo na bancada, agora com os braços cruzados de forma mais solta, não tão defensiva. O que você quer dizer? Quer dizer manhãs como a de hoje. Eu falei com cuidado. As ligações, as discussões, o jeito como isso mexe com o seu humor. O jeito como isso mexe com nós dois. A mandíbula dele se apertou um pouco de novo, mas ele não interrompeu. E eu não estou te culpando, acrescentei rapidamente. Eu sei que você está reagindo a uma situação muito difícil. Eu fiz uma pausa antes de continuar. Mas eu não quero construir uma vida em que todo dia comece como um campo de guerra. As palavras saíram baixas, mas pesadas. Ele olhou para o chão por um momento. Murmurou. Eu também não quero isso. Aquilo me surpreendeu, porque até aquele instante eu tinha presumido que ele via a situação como inevitável. Mas o jeito como ele falou, parecia que ele odiava aquilo tanto quanto eu. O celular vibrou de novo. Dessa vez, nenhum de nós olhou. Eu só estou cansado. Ele disse depois de um momento. A voz dele parecia drenada. Qualquer conversa com ela vira briga. Não importa o que eu falo. Vocês já tentaram alguma coisa como mediação? Eu perguntei com cuidado. Ele levantou o rosto. Você quer dizer justiça? Não necessariamente, eu disse. Só algum tipo de acordo mais estruturado sobre quando você vê seu filho. Para vocês não discutirem todo santo dia por causa disso. Ele esfregou a nuca. A gente já tentou conversar sobre horários antes, ele disse. Durou umas 2 semanas até ela começar a mudar tudo de novo. Isso deve ser exaustivo, eu falei. Outro silêncio caiu entre nós, mas esse parecia diferente. Menos como um impasse, mais como 2 pessoas tentando se entender de verdade. Eu pensei no último ano que tínhamos passado juntos.
em todos os pequenos momentos que fizeram eu me apaixonar por ele. O jeito como ele me levava café com leite de manhã quando eu dormia lá. O jeito como fazia piadas idiotas só para me arrancar risada. O jeito como o rosto dele se iluminava sempre que falava do filho. E de repente, a situação ficou ainda mais complicada. Porque aquilo não era um cara ruim com uma vida bagunçada. Era alguém que eu amava de verdade. E que, por acaso, estava preso em uma situação muito difícil de coparentalidade. Eu não quero te perder. Ele disse de repente. As palavras me pegaram de surpresa. Eu levantei os olhos para ele. Os olhos dele estavam fixos na bancada, não em mim. Eu sei que está tudo bagunçado. Ele continuou, baixo. Mas eu não quero que isso seja um motivo para a gente terminar. Meu peito apertou. Eu também não quero isso. Eu respondi.